Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. E nosso convidado de hoje está no centro da inovação de uma empresa que opera mais de 120 milhões de pedidos por mês. Com certeza você já fez um pedido por eles. Sabe quem é? Fica com a gente, roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e hoje estou com uma host nova. Está comigo a Ana Marim, diretora de marketing da Performa IT, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Obrigada, Léo. E hoje nós estamos aqui com o Thiago Viana, diretor de inovação do iFood. Thiago, seja muito bem-vindo ao Performa que Pode na CBN. Pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês. É sempre uma alegria compartilhar como o iFood constrói tecnologia e inovação no Brasil. É uma empresa que vem fazendo isso há 14 anos hoje. É ótimo que a gente tenha esse espaço para poder sentar e falar como a gente tem feito isso. Muito bom, Thiago. 14 anos. Muito bom. Cara, realmente muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma empresa que todo mundo admira. Eu acho que no caso de Campinas, eu acho que nem todo mundo sabe disso, que apesar da origem, aquela sementinha do iFood, eu acho que foi em Jundiaí, né? Foi em Se eu não me Jundiaí, engano. sim. Mas a grande aceleração do iFood para ele se transformar no gigante que ele foi, aconteceu aqui em Campinas. Aconteceu aqui em Campinas, inclusive... Através da Móvel. Exatamente. Grande abraço, Fabrício. O iFood nasce em Jundiaí, mas o grande salto que ele teve foi em 2012 para 2013. Isso aí, eu tava A tentando Móvel lembrar a fez o data. investimento e foi o momento onde a gente falou, a gente precisa deixar de ser uma empresa quase offline. Para vocês terem ideia, o iFood nasceu de uma empresa chamada Disque-Cook. Você... Era um catálogo, né? Era catálogo de... É engraçado que as pessoas não conectam isso, mas a realidade é, o iFood nasce de um problema que é quando você queria pedir comida, você tinha que ter um imã na sua geladeira, onde você tinha o telefone do restaurante, aí você pegava um telefone na mão e discava aquele número, e aí a beleza disso era, você só conseguia pedir os restaurantes que você tinha um imã na geladeira. Isso. Ou seja, era limitado aos restaurantes que você já tinha ido alguma vez em sua vida, porque é assim que ele te dava imã, ou se alguém passava na sua porta e deixava isso na caixinha de correio. O Disque-Cook vem e te dá um catálogo falando, todos esses restaurantes podem entregar para você. Na sua casa, no seu raio ali. Exato. Né? E isso muda a forma onde Sim. você fala, pô, agora não tô mais limitado a 10 restaurantes. Eu tenho uma primeira centena de restaurantes onde eu consigo pedir. E hoje, dentro da plataforma, a gente já tem hoje no iFood 450 mil estabelecimentos no Brasil que fazem entregas através do iFood. Que legal, que democratização, né? É realmente muito incrível e os números do iFood são muito legais, né? Tipo assim, é assustador, né? 120 milhões de pedidos. Você fala assim, cara, como assim, né? Mas começando, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta assim, muito recente, já de coisa muito recente para entender como essas coisas funcionam lá dentro, né? Como está sendo pro iFood internalizar e absorver o uso de IA? E por que eu te pergunto isso? Porque diferente de milhões de outras empresas, vocês têm milhões de dados estruturados e a gente sabe que para que os algoritmos de inteligência artificial funcionem bem, um pré-requisito são um grande volume de dados bem tratado. Como está sendo para o iFood absorver o uso de IA no dia a dia? Boa. O iFood constrói modelos de IA desde 2019. A gente decidiu muito cedo que o iFood jamais ia ter a escala que ele tem se a gente não investisse muito rapidamente em IA, e foi quando a gente começou a fazer isso em 2019. A gente adquiriu duas empresas, uma empresa ligada à logística e uma empresa de pesquisadores de Minas Gerais que chamava Requima. Principalmente porque a gente falou, a gente não consegue mais manter esse nível de crescimento e de escala se a gente não começar a automatizar alguns processos. E não dava para automatizar uma grande parte deles com software comum. Principalmente por quê? Porque o iFood tem um cenário de tratamento de pessoas hiperlocal super complexo. Cada pessoa está numa região, cada um está vivendo um momento, cada cidade está num determinado... eu moro em São Paulo, vocês moram em Campinas.
momento de tráfego em São Paulo não necessariamente é o mesmo momento onde você tá Com certeza. cheio aqui. Com certeza. Tem cidade onde isso não existe. Sim, não tem trânsito, Não tem mas também trânsito. o poder aquisitivo é menor. Exato. É legal. Então você conseguir tratar Aham. todos esses lugares diferentes ao mesmo tempo demandava pra gente algum nível de sofisticação que não dava pra conseguir com software comum. Uhum. A gente falou assim, a gente precisa começar a investir em IA. Hoje o iFood tem 190 modelos proprietários. A gente Uau. realiza quase 25 bilhões de predições todos os meses para conseguir entregar comida. Não existe pedido no iFood que não tem IA. Às vezes para o usuário ele acha que, pô, eu fui lá, cliquei em 3 botões Aham. e do nada um pedido chegou na minha casa. Não, a realidade é, gente, do momento que você abre o app, os restaurantes que você tá vendo foi o Mia que definiu que você ia ver. Uhum. O tempo de entrega, o Mia que definiu que você ia ver. Na hora que você paga o seu pedido, tem um antifraude que é proprietário nosso, que é o Mia, que garante que você não é um fraudador Sim. usando aquele cartão no nome de outra pessoa. Então, tudo isso faz o iFood ser escalável. Uhum. E a gente só conseguia ter esse nível de escala se a gente adotasse IA muito cedo. Então a gente fez isso desde 2018 para 2019 e agora, mais recentemente, a gente começou a usar, depois das LLMs, todos esses Aham. modelos novos, ChatGPT, etc. A gente começou a testar isso com produtos novos. A gente está lançando... acabou de lançar a Cris, que é um assistente para restaurante, que ele consegue mexer no menu dele, fazer melhorias no cardápio, 100% usando conversação, Olha que legal. um assistente nosso, e a gente está lançando um concierge que ajuda o cliente a descobrir novos restaurantes e pratos, também através de uma plataforma conversacional. Quando você fala conversando, é natural language. Assim, o Natural dono do language. restaurante. Cara, E- isso é incrível. Pro dono do restaurante isso é muito importante, porque Aham. imagina que o padrão de restaurante que a gente tem no Brasil, 75% deles, é um restaurante familiar. Tá Significa bom. que tem 4 pessoas trabalhando Aham. ali dentro. Essa pessoa, a mesma pessoa que cozinha, que prepara a comida, atende o cliente, cobra o cliente, limpa a mesa para receber o próximo. Então, imagina que ela fala assim, pô, acabou o prato tal. Ela tem que entrar no sistema, clicar, desativar o prato. Demanda tempo que muitas vezes numa operação quente ele não tem. Sim. Aí a gente construiu um assistente onde ele consegue falar, desliga o prato para mim. E automaticamente o prato tá fora do iFood. Isso é muito legal ouvir você falando, Thiago, porque olha que curioso, né? Como nós somos usuários do iFood pedindo, E eu sou do clube, viu? eu me preocupo ali. Aham. Vocês não, vocês têm que se preocupar comigo, vocês têm que se preocupar comigo, que eu falo cliente. Vocês têm que se preocupar com o restaurante, vocês têm que se preocupar com o meio de pagamento, vocês têm que se preocupar com o entregador. É um ecossistema gigantesco, né? Gigantesco. E é engraçado que cada um deles tem uma demanda muito diferente. É muito diferente. Então, para você ter ideia, enquanto o restaurante está preocupado com que a gente leve crescimento para ele e ajude ele na operação em momentos Uhum. como esse, porque ele está num momento super quente, o entregador ele tem uma preocupação gigantesca de não perder tempo. Sim. Por quê? Porque imagina que ele trabalha, a gente tem 5 horas mais ou menos de venda por dia. Então, são 4 milhões de pedidos todos os dias numa janela de 5 horas. Ou seja, não são 4 milhões divididinhos uniformemente nas 24 horas do Exato. dia. A gente fala que a gente vive uma Black Friday todos os dias, Todos os assim. dias, Porque no almoço você Todo tem dia um é fechamento. salto de tráfego, aí vem a tarde e cai, aí vem a noite, é outro salto gigantesco de tráfego e volta Eu a nunca cair. tinha parado pra pensar nisso, faz todo sentido. Exato. E aí, imagina que é a mesma coisa pro entregador. É. Ou seja, quando ele olha pra janela de tempo que ele tem 5 horas pra fazer o dinheiro dele. Uhum. Então, todo minuto que ele para e fica lá parado na porta do restaurante, é dinheiro que ele tá perdendo. Uhum. Por quê? Porque se eu tivesse sido mais assertivo em quando mandar ele pra lá, ele ficaria menos tempo parado, mais rápido ele ia sair com a comida, mais chance dele pegar uma próxima corrida na sequência. Uhum. Então o que a gente construiu? A gente construiu 2 modelos de IA. Um modelo de IA onde eu prevejo quando que a comida vai estar pronta. E as pessoas acham que isso é simples, é super difícil. Por que é super difícil? Isso varia de Porque- restaurante pra restaurante, de tipo de prato. Mas varia no mesmo restaurante. Porque o restaurante numa terça-feira à noite tá vazio, o salão dele não tem pessoas, ele tá 100% E no sábado disponível. tá botando gente pelo ladrão, né? No É. sábado ele tá com fila, tá com um monte de gente. Às vezes pediu um monte de gente no iFood, porque, sei lá, tá tendo jogo. E aí, dia de jogo tem salto de demanda. Aí esse cara já tá todo abarrotado, chega um pedido extra. Antigamente ele tinha que entrar no sistema e falar, agora eu vou demorar mais 5 minutos. O que que acontecia? Ele não conseguia. Sim. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Então, o que a gente fez? Vamos automatizar. A gente automatizou com IA, a gente prevê quando vai estar pronto. E como vocês fazem com restaurantes novos? Restaurante novo, ele coloca o tempo que ele imagina que vai ter de Uhum. preparo. Só que como eu sei quanto tempo o entregador ficou esperando, eu ajusto. Você consegue calibrar, você vai calibrando. Isso é automático. Isso automático através do nosso modelo de IA.
Porque o modelo de IA, como ele funciona? Ele tem um feedback loop. Então, toda vez ele faz uma previsão, toda vez que ele erra, ele entende que ele errou, por que ele errou, quais parâmetros mudaram e ele melhora. Então, toda vez que eu tenho um restaurante novo, ele vai testando e ele vai o descobrindo. aprendizado de máquina na veia. Na veia. É a máquina aprendendo com os dados que estão sendo gerados praticamente live na operação, né? Praticamente live não, live na operação, né? Ao vivo na operação. Antigamente o entregador chegava a ficar esperando quase 10 minutos no restaurante. Hoje ele tá esperando 3 e a gente tem uma meta de transformar esse tempo em 2 minutos. Pra gente isso é super importante. Por quê? Porque significa mais ganho pro entregador. Então a gente tem trabalhado muito fortemente de como eu diminuo cada vez mais o erro, coloco mais parâmetros dentro do meu modelo de IA para melhorar isso e garantir que ele tá o mais produtivo possível. Inclusive, vou até falar sobre isso, é importante. A gente faz uma campanha muito forte para as pessoas descerem para ajudar o entregador e retirar seu pedido. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. E, cara, quando você pensa desse jeito, fica muito mais fácil. Você fala, cara, se eu não desço e esse cara tem que subir e ele gasta mais 5, 10 minutos, é uma corrida a mais que ele perdeu. Eu vou E uma começar corrida a a descer, mais- tá? Porque eu não descia, não. Isso é um problema para ele. Ele fala assim, cara, é uma corrida a menos no meu dia. Pro entregador isso faz muita diferença. É Muita 10, diferença. 15 reais extra na renda dele para alguém que tem 3 horas de trabalho num período noturno e mais 2 no almoço. Com certeza faz a diferença, né? Tiago, aonde que a IA tá dando maior ROI para vocês hoje? Na logística, no sistema antifraude, na retenção? Hoje, ROI é dando mais lucro, viu, galera? Ah, é verdade. Vamos... o retorno, ROI é retorno sobre investimento. O principal ponto onde a gente tem retorno sobre investimento muito forte está ligado a marketing. Por quê? Porque hoje a gente sempre fez um volume muito grande de comunicação com o usuário. Então toda a parte de personalização e comunicação com o usuário, Sem ele é dúvida. totalmente personalizado hoje no iFood. Então, se você está em casa, daqui a pouco, a gente está aqui, são quase 7 da noite. Se você daqui a pouco receber uma mensagenzinha no seu celular, saiba, aquela mensagem ela é personalizada para pessoas iguais a você, recomendando restaurantes iguais a você. Porque, de novo, hiperlocal. Para cada cidade tem um restaurante da cidade. Para cada local tem a promoção que a gente está fazendo na cidade ou que o restaurante está fazendo na cidade. Então, tem um analista de marketing que fica montando isso, era impossível. Imagina, você precisar. A gente opera em 1.780 cidades. E são 55 milhões de usuários, não são? 55 milhões de usuários. Qual a chance de alguém fazer isso na mão? Impossível. Não dá. Então, não o que a gente falou? A gente precisa automatizar. E a gente criou modelos que falam qual mensagem eu tenho que mandar para cada pessoa, em qual horário da noite eu tenho que mandar. Ela é uma pessoa que come mais cedo, come mais tarde, que tipo de lanche ela gosta, é lanche, ela faz mais mercado. Então, a gente construiu tudo isso para facilitar a jornada do usuário. Eu comunico ele melhor, quando ele abre, o ranqueamento já está próximo do que ele vai pedir, facilito toda a jornada dele, ajuda ele a descobrir restaurante novo. Isso faz com que todo esse ecossistema acelere. Porque não só o cliente começa a pedir mais, porque eu sou mais assertivo em falar para ele o que pedir, mas ele também começa a descobrir um restaurante novo que ele ama, e aí quando ele descobre um restaurante novo que ele ama, ele aumenta a frequência de uso do aplicativo. Porque ele Eu te começa falar a que uma das pedir coisas mais. que eu mais gosto é isso, né? De descobrir um restaurante novo. Porque tem aquela bolinha de segurança que você sabe que você pedir ali, você não erra nunca. Mas quando vem uma sugestão de algo novo e eu provo e acerto, que é assim, que eu gosto da comida, puta, eu fico tão feliz, cara. E eu reputo ao iFood. Eu falo, pô, o iFood é foda. Ai, desculpa, galera, o iFood é muito bom. E o iFood mais- é muito bom. E o mais legal disso é que aumenta o hábito do usuário pra gente. Então toda vez que você descobre um lugar novo, você passa a pedir, você aumenta o volume de pedidos na plataforma. Você fala assim, pô, tive essa experiência incrível e agora eu vou querer pedir mais disso. Então, antigamente, imagina, dinâmica de família, principalmente na época do telefone, era mesmo, você pedia pizza na sexta-feira, às vezes no sábado com a sua família. Hoje em dia você chega em casa numa terça-noite, que o dia foi difícil no trabalho, você fala, pô, e aquele sushi que eu comi que era mó bom? Vou lá e peço mais uma vez. E é a realidade, você começa a criar novas experiências que as pessoas pedem mais. Criou tanto uma nova experiência que hoje a gente não fala mais eu vou pedir uma comida, eu vou pedir um iFood. Isso. Olha o marketing por trás Exatamente. disso. Virou É. um... Sinônimo de categoria, né? Exatamente. E eu não sei se vocês já fizeram isso, mas a minha experiência hoje favorita no iFood é farmácia. Além de pedir restaurante, pedir farmácia é uma experiência totalmente diferente. Porque, meu, você acabou de sair do médico. Você teve lá, pô, tá mal, tá doente, ele te deu uma receita. Aí você fala, pô, eu vou ter que sair daqui, parar em outro lugar, pra depois ir pra casa descansar. Você entrar no aplicativo, fazer o pedido, e quando você tá chegando em casa, o remédio tá chegando junto com você.
Isso pra mim é uma experiência assim que mudou a vida. Eu nunca mais fui numa farmácia depois disso. Pra mim, a experiência que mudou foi mercado. Então, eu não lembro quando foi a última vez que eu fui num supermercado. Eu vou em feira, porque eu gosto de ir na feira. Agora, supermercado é ganho de tempo pra mim. É incrível o tempo que a gente consegue otimizar no nosso dia a dia com o iFood. Vamos lá. E por falar em tempo, galera, vamos fazer uma pausa rápida. Segura aí que o papo continua. Eu ainda me perco, né? Se é aqui, ali. É muita câmera, é muita câmera. Mas o papo volta já já. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Tiago, quero fazer uma pergunta pra você. É verdade que o atendimento de IA do iFood começou com humanos, com pessoas respondendo como robôs? Sim. Não era... A realidade é que quando a gente começou esse teste, a gente chama esse teste de jet ski, eu já explico essa história. Mas quando a gente começou esses testes, a gente não estava querendo fazer atendimento para o consumidor. A gente estava tentando começar a construir um canal no WhatsApp. E a gente falou, pô, como é que eu vou fazer para atender o cliente dentro de um canal novo? A gente tinha a menor ideia de como isso poderia funcionar. Isso foi em 2019, ainda não tinha ChatGPT, era super difícil construir um modelo conversacional do jeito que a gente tem hoje. E a gente falou assim, pô, vamos começar a ver se o cliente gosta. É o primeiro passo. E aí a gente começou fazendo isso do jeito mais tosco possível, que era a gente montou um número de WhatsApp, onde a gente respondia, atendia cliente pelo número de WhatsApp para fazer pedido. E aí, efetivamente, a gente colocou, sei lá, 15 pessoas que ficavam digitando, imitando um robô, fingindo que ele estava atendendo o cliente para tirar um pedido. E aí a pessoa entrava lá e falava assim, não, eu quero uma pizza desse jeito, não sei o quê. E ao mesmo tempo que a pessoa atendia, ela tinha que catalogar mensagem. Catalogar mensagem é falar para um modelo de IA, para um modelo de aprendizado de máquina, o que significava aquela mensagem. Então a pessoa falava assim, boa noite. Aí falava assim, respondia boa noite, falava, isso daqui é uma saudação. Aí o cara falava assim, tudo bem? Aí eu falava assim, isso daqui é uma pergunta que acompanha a saudação. Estado emocional. Aí o cara falou assim, tive um problema com a minha pizza. O cara falou assim, não, que não é um canal de atendimento ao cliente. Fala assim, problema não relacionado ao que tá fazendo ao canal de pedido. Aí vinha outro e falava assim, não, quero pedir uma pizza. Ele falou assim, pessoa quer fazer um pedido. Meio não sei o que, meio não sei o que lá. Aí ele falava, esse aqui é uma pizza, menos. Cara, era horrível, assim. Mas por que isso foi importante pra gente? Primeiro porque a gente nunca tinha feito um modelo conversacional. Era super novo. Isso foi em que ano, você falou? Foi em 2019. Foi 6 anos atrás agora. Era a primeira vez que a gente estava montando um modelo conversacional. A gente tinha acabado de começar a trabalhar com IA em escala. E a gente falou, gente, não vamos gastar recurso em algo que é um teste. E seria caríssimo, né? Seria caríssimo. A gente não tem ideia se esse negócio vai funcionar, como vai funcionar, se a gente deveria fazer ou não. Então a gente começou do jeito mais simples possível. Todo mundo fingia que era robô. Eles tinham, sabe, atendente de telemarketing que tem um script do que ele tem que fazer? Todo mundo tinha um script. E aí eles iam respondendo no WhatsApp. Eu, inclusive, passei algumas sexta-feiras respondendo pessoas no WhatsApp. E a gente foi aprendendo aos poucos, como aquilo poderia ser escalável, como a experiência conversacional muitas vezes trazia o cliente mais próximo da empresa e como a gente efetivamente tinha poder de tecnologia para construir aquele produto em escala. Aí a gente testou e descobriu que para pedido era horrível. Horrível. Por quê? Porque é muito difícil você fazer um pedido no conversacional, principalmente no WhatsApp. Imagina seu fluxo de pedido no iFood. Você entra lá, aí você vê o prato, a foto é bonita, aí você não achou legal, você clica no próximo. No WhatsApp, essa estrutura é muito ruim. Você ia ter que escrever, deixa eu ver a pizza de não sei o que lá. Aí te manda uma foto. Ou você já sabe absurdamente o que você quer. Exato. Que você não precisa nem ver. É o restaurante de sempre, o prato de sempre, do jeito que eu gosto, beleza. Aí talvez o WhatsApp, repete meu último pedido, pronto. Exato. Né? E a gente até testou essa experiência, só que o valor incremental era muito baixo. Sim. Porque o usuário já ia pedir de qualquer jeito. Então a gente falou, pô, não tô resolvendo nenhum problema. Eu só tô criando um jeito novo de resolver um problema que eu já resolvi. Aí a gente falou, pô, pra isso não serve. Só que a gente olhou pra todos os dados que a gente tinha catalogado e pra todos aqueles primeiros modelinhos mais simples que a gente fez, falou, pô, esse negócio funciona. E tem um nível de assertividade alto. A gente consegue replicar isso daqui em escala. Vamos pegar isso daqui e tentar usar na parte de atendimento? Foi um primeiro teste super tosco, muito pequenininho, não respondia nada, era meio ruim mesmo. E é bom que seja assim, porque quer dizer que a gente lançou no momento certo, pelo menos para teste.
A gente Eu foi adoro melhorando. essa, né? Quando você lança algo e você tem vergonha, é porque tá certo. É isso. Né, cara? Você lançou no timing certo, né, cara? É isso. E a gente olhava pra ele e falava assim, cara, tem pequenos insights aqui que me provam que eu tô na direção certa. Legal. Mas ele não é o produto certo ainda. Ele ainda tem muito pra melhorar. A gente melhorou a tal ponto que hoje 75% dos atendimentos do iFood são 100% feitos por IA. Então imagina, de 75% de todo mundo que tem um problema, não tem nenhum contato humano. É 100% feito por IA. Mas o conversacional de vocês é tão bom que a gente se sente super acolhido ali quando tem algum problema no pedido. Olha aí que incrível. E eu vou te falar, só tem um tipo de pedido hoje que ainda tem um percentual baixo de atendimento com humano, que é quando o pedido não chega. Tá. Então, se o pedido não chegou, saiba, tem uma chance grande de você estar falando com humano. Todo o restante é um robô. Todo o restante. Por quê? Porque quando o seu pedido não chega, o nível de frustração do usuário é muito grande. Colocar um robô ali é um risco, né? É. Obviamente, agora, com os modelos novos, a gente está testando e a gente acha que a gente vai conseguir chegar num modelo que funciona bem. Mas imagina, uma coisa é você falar, meu pedido tá atrasado, aí vem um atendente e fala, pô, deixa eu ver aqui com a loja. Aí ele checa com a loja, volta com você, tudo isso é automatizado. Agora, no dia que você esperou 1h30 e o seu pedido não chegou, você tá muito frustrado. E nessa hora a gente também acha que seria muito ruim você ter uma experiência ruim. Pô, todo mundo que trabalha no iFood também pede comida no iFood. A gente sabe o quão frustrante é você pedir, esperar 1h30 pra jantar, sua comida não chegar e falar, pô, desculpa, não funciona, não pode ser um atendimento frio. Então ali é onde a gente tem a maior parte das pessoas atendendo hoje. Todo o restante, automatizado. Que absurdo. Muito legal isso. Cara, essa questão de frustração aconteceu comigo uma vez só. Olha que incrível, uma vez só. E o pós-atendimento foi tão eficiente, tanto do iFood quanto do próprio restaurante. O restaurante foi de uma lisura, cara. Do tipo assim, eu fiquei até bravo depois comigo de ter reclamado, entendeu? E foi bem o que você falou, de me sentir acolhido. Falando, não, cara, realmente, aconteceu um problema. Sabe que eu fui sorteado. Né? No meio de milhões de pedidos, infelizmente, o meu deu um probleminha. E nem foi que não veio, veio a menos. Então não dava pra jantar todo mundo. Ah, entendi. E é uma situação frustrante. Mas rapidamente a gente resolveu. Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. A gente recentemente conversou com uma diretora financeira do Nubank, né? E aí a gente perguntou pra ela o seguinte, cara, o Nubank era uma startup, hoje é uma grande corporação num mercado extremamente regulado, que é o mercado financeiro. Super difícil, né? realmente. O iFood era uma startup. Tudo bem que o mercado não é absurdamente regulado, mas toca muita gente, então vocês precisam ter um nível de prestação de serviço absurdo e são uma corporação gigante. O que prevalece hoje? O sentimento de startup ou o sentimento de uma grande corporação? Gente, o sentimento é de startup. A gente nunca deixou de ser uma startup e nunca vai deixar de ser pela cultura que a gente tem. Que legal. Isso nunca vai mudar, assim. Quando você pensa, quando a gente olha pro iFood, principalmente quem tá lá dentro, a gente fala, o iFood que a gente conhece hoje, ele é muito pequeno frente ao que a gente vai ser. Então a gente ainda tem um sentimento de startup. Não é que a gente parou de olhar e falar, não, viramos líder de mercado, que legal, vamos todo mundo pegar nossa cadeira de... né? Vamos pegar nossa cadeira e ir pra praia e vamos aproveitar, agora é só colher lucro pelos próximos 15 anos, tá tudo certo. Gente, jamais. É aquele inconformismo. A gente nunca parou diário, de correr, né? assim. Eu falo que... A gente fala que a gente vive anos de cachorro lá dentro, porque parece que você viveu 7 anos num ano. E não é no sentido ruim, é no sentido de a gente tá fazendo tanta coisa. Tanta coisa, exato. Ó, eu cheguei no iFood há 6 anos atrás. Quando eu cheguei, a gente só fazia food delivery. Você chegou no início da pandemia ou um pouquinho antes da pandemia? Um pouco antes da pandemia. Tá. Foi em 2010... Final de 19 que você chegou. Final de 19, meio de Beleza. 19. Tá. Cheguei em 19, cara, a gente tava ali fazendo 14 milhões de pedidos por mês. E a gente só tinha food delivery. Só tinha food delivery. Era o core business e a gente tava acertando a logística. Porque a logística do iFood começou em 2017. Antigamente, todos os pedidos eram feitos pelo restaurante. Cada restaurante cuidava da sua. Cada um fazia a sua perfeito. própria entrega. Em 2017 a gente falou, pô, tem um monte de restaurante que não consegue entrar no iFood porque não tem entregador. Vamos ajudar E esses fazer caras, gestão de entregador não é fácil para um restaurante. E aí ele fala, putz,
a pessoa não vem, eu preciso garantir o entregador. E a realidade é que pro entregador também era difícil, porque, pô, às vezes ele ia pro restaurante, nunca tinha demanda, aí o cara falou, pô, ficar aqui a noite inteira, eu não ganhei dinheiro nenhum. Então, ele não conseguiu organizar isso e a gente começou a organizar. Começamos em 2017. Aí, em 2019, eu entro e falo, pô, que legal, empresa de delivery. De 2019 pra cá, a gente fez food delivery, a gente fez mercado, a gente fez farmácia, a gente fez bebida, a gente fez pet shop. Isso só na parte de conveniência. E benefícios também, né? Não, isso só conveniência. Isso. Que é a entrega rápida. Aham. Aí você tem uma fintech, porque a gente tem tanto benefícios quanto o banco dos restaurantes. Aham. Hoje o iFood tem em crédito no mercado 1,5 bilhões de reais. Vocês Uau. ajudam os restaurantes a crescerem, né? Efetivamente, a gente Aham. ajuda a financiar a operação deles. A gente construiu a Zup, que é um Banking as a Service. Efetivamente, a gente oferece tecnologia bancária para um monte de player, inclusive para o Nubank. Uhum. Além desses 2 business diferentes, a gente construiu na logística diversos business complementares. Olha que loucura. Em 6 anos. É. E aí você fala assim, E nossa, fora acabou. o crescimento exponencial do delivery. Do delivery, que saiu dos 14 milhões por 120 milhões de Isso. pedidos. Né? No meio disso tudo surgiu toda essa... Ou seja, bate muito com o que você tá falando de a gente não para, né? A gente não para e, obviamente, a gente não conta pra todo mundo tudo que a gente tá testando, porque tem Aham. muita coisa que é pequena. Mas a gente não parou de testar. Aham. Não é que a gente olhou pra tudo isso É e falou, mentalidade pô, acabou. startup, né? A gente vai continuar. A beleza de como a gente faz isso só é a gente tem uma cabeça ambidestra. Sim. E o que a gente fala que é uma cabeça ambidestra? Ao mesmo tempo que, como corporação, a gente tem uma excelência operacional muito grande, Que é manter a o dia gente dia. não deixou de construir as coisas novas. Então, tem times que eles estão mais na excelência operacional. Exemplo, time comercial. Meu time comercial ele tem meta do dia, sabe quantos restaurantes ele tem que captar, ele sabe quais produtos ele precisa oferecer para o restaurante. É quadradinho, ele tem um playbook, o playbook é bem definido, ele chega, bate na porta, ele tem um pitch bem definido, ele sabe o que ele tem que falar. Pô, ali é excelência operacional. Ele precisa seguir, bater a meta, Sim. replicar todos os dias. Tem outros times que eles estão totalmente do outro lado, falando, Olhando o eu futuro, estou construindo o futuro. Uhum. E isso torna essa empresa uma empresa que executa bem o que ela já sabe executar, ao mesmo tempo que ela não deixa de construir o novo. E é super difícil as empresas fazerem isso. Por quê? Porque normalmente, num momento onde você é líder de mercado, você já está acostumado com executar o seu business atual, as pessoas tendem a migrar os recursos para melhorar a operação do que já dá o dinheiro. Exato. E aí fala assim, pô, já tô ganhando dinheiro no food delivery, pô, vou colocar mais gente aqui, vou melhorando a operação, Vou escalar isso aqui. vou escalar isso daqui É? e tô feliz. Por quê? Porque construir algo novo dá trabalho. Dá trabalho, eu não sei o quanto a gente pode falar palavrão aqui, mas É trabalho pra baralho. Trabalho bastante. dá trabalho, dá muito trabalho. É empreender de novo. Exato. Cada uma dessas coisas é dúvida. empreender de novo, é começar do zero. E aí a empresa grande vai falar, putz, eu queria que isso impactasse meu resultado em 50% em um ano. Cara, nunca. Vai demorar 6, mas em 6 anos você vai estar crescendo muito mais. Legal. Thiago, falando em futuro, a tecnologia está avançando, vocês já estão fazendo teste com entrega de drones. Como que o entregador fica nisso? Quando a gente pensa em entrega de drones, entrega com robô, a gente tem a ADA que está rodando em alguns shoppings, e são modais incrementais. Por quê? As pessoas tendem a acreditar que um dia ela vai estar na casa dela, sentada no sofá, vai entrar um drone dronezinho pela janela e entregar na casa dela. Gente, e aí sendo super sincero, assim, isso nunca vai acontecer. Nunca, assim. O drone não é feito para esse momento. Isso. O drone, pra vocês terem ideia, ele é gigantesco. Ele tem quase 2,5 metros por 2,5 metros. Ele é grande em dimensões. Pra que ele serve? Ele serve para fazer entregas em áreas remotas. Entendi. Ele serve para aumentar a disponibilidade de um produto. Então imagina, para quem mora numa grande capital é muito difícil enxergar isso, mas para quando você vai para cidades menores, para regiões com muito acidente geográfico, você consegue ver isso. Então tem a pessoa que mora de um lado do rio. Isso. A gente testa inclusive ele em Aracaju. Aracaju é exatamente isso. A gente tem de um lado da cidade todo o centro, do lado do rio, todo o centro da cidade, shopping, restaurante, etc. Do outro lado do rio tem um monte de condomínio de casa. Diversos. O entregador, para sair do centro da cidade e chegar até o condomínio, leva 40 minutos. Sabe o que significa? Impossível. É super caro essa entrega. Só para ele isso, a comida já vai chegar fria, não vai chegar legal.
Pra ele, eu teria que cobrar, sei lá, 50, 60 reais de entrega pra valer a pena pra ele rodar todo esse montão, porque, 40 pra ir, 40 pra voltar foi 1h30. E tem 3 horas produtivo, acabou, né? É 2 corridas que ele vai fazer na noite. Então, muito ruim pra ele também. Tornava inviável fazer entrega pra essas pessoas. Elas ou comiam dos restaurantes locais, que normalmente são muito pequenos, porque são, putz, mora com as pessoas aqui, não vou abrir um restaurante pra atender só essa região. O do Center já existia. Aí o que acontece? O drone sai do shopping, levanta voo, cruza o rio e desce do outro lado. Quanto tempo ele demora pra fazer isso? 5 minutos. Olha só. E lá do outro lado alguém faz o last mile da entrega, né? Exato. É, perfeito. Eu resolvi uma dor do usuário que mora do outro lado. E eu resolvi usando um modal novo. Por que a gente fala que isso não compete com o entregador? Porque o entregador já não queria fazer essa rota. Sim. É a mesma coisa o robô que a gente está testando a ADA dentro de shopping. Ele serve para resolver uma dor da operação de shopping complexa, que é quando você está no shopping, numa praça de alimentação, seria muito ruim se ficasse passando gente o tempo inteiro carregando comida. Dependendo do shopping que você vai, acontece. E aí o que a gente falou? A gente construiu um hub, onde tem alguém que pega dos restaurantes, leva até o hub para o entregador poder pegar lá. As pessoas já agrupam, então ela passa em várias lojas, pega um monte de pedido, leva até o hub, o entregador passa lá, pega todos aqueles pedidos, põe na mala e vai embora. O que a gente fez? A gente está começando a pegar um robô, que ele faz essa corrida através das lojas do shopping. E leva no hub. E leva até o hub. Perfeito. Resolve uma dor, deixa o entregador mais produtivo. Tiago, vamos lá. Vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, para você explicar para os nossos ouvintes, porque eu acho esse conceito muito legal, que é o conceito do jet ski. Isso é muito bacana da galera entender, porque é algo que, de fato, a gente faz nas empresas, na nossa empresa e nos nossos clientes direto. E depois que você explicar, que todo mundo estiver entendendo, você contar pra gente, se puder, obviamente, um jet ski que afundou, mas que foi legal, que o teste foi importante para trazer informações para a empresa. Boa, vou contar um pouquinho do conceito primeiro. Foi mais ou menos em 2019, entre 2018 e 2019, que a gente começou a formatar isso. Tá bom. O que aconteceu? O iFood já tinha crescido muito. E, obviamente, conforme a gente foi crescendo, excelência operacional virou um tema importante lá dentro. Então a gente começou a falar, gente, não dá para derrubar o aplicativo, porque isso afeta entregador, afeta restaurante, o cara fica sem renda, etc. Então o iFood como um todo começou a olhar e falar, pô, eu vou gastar minha energia e meu tempo na excelência operacional. E a gente começou a falar nesse período que o iFood era um grande transatlântico. Era esse negócio de deixei de ser uma startup, agora eu sou uma empresa grande, etc. O que significa ser um grande transatlântico? Tem uma alta dependência de todo mundo que está lá dentro. Você tá com um monte de vida, né, sob sua responsabilidade. Sim. Você não pode fazer movimentos bruscos, até porque o transatlântico não deixa. Ele tem que se mover devagar, ele é difícil de mover. E essa é a realidade de uma área onde você está buscando excelência operacional. Você não vai chegar lá um dia e falar, gente, vamos testar esse negócio, virar tudo de um dia para o outro. No final do dia, ele se move mais devagar porque ele precisa de processo, precisa de governança, etc. Só que a gente falou, não dá para operar e continuar crescendo trabalhando somente como um transatlântico. A gente entende que a gente virou um transatlântico no nosso core, que ele vai se mover um pouco mais devagar, mas a gente precisa descobrir como é que a gente vai tomar risco. E aí nasceram os projetos que a gente chama de jet skis. Por que eles são jet skis? Porque cabe pouca gente lá dentro. Esse realmente tem que ser times pequenos. Esse movimento é super rápido. Se eles derem errado, o custo, o prejuízo é muito pequeno. Muito pequeno. E afeta quase ninguém. Então a gente falou assim, a gente precisa começar a ter essa separação e explicar para as pessoas por que a gente tem essa separação. Porque mesmo internamente isso era uma dor. Imagina você tá numa área super estática, enquanto isso tem uma pessoa do seu lado tomando um monte de risco. Você fala, meu, não pode, não sei o quê. Aí vem um cara financeiro e fala, pô, por que vocês estão fazendo? A realidade é essa. As pessoas têm... Toda empresa grande vive isso. Sem não dúvida. É que a gente não viveu. Só que a gente falou, a gente vai tomar a decisão de criar esse tipo de projeto. E a gente vai tomar o risco. Vão ser times super pequenos, os testes vão ser super locais. Então, normalmente, o teste a gente faz em uma cidade... A gente tem um time de 8 pessoas, mais ou menos, trabalhando. Teste numa cidade pequena. Eles têm liberdade total. Significa que, se tudo der errado, tá tudo bem. Só que a escala é tão pequena que, imagina, eu afetei, sei lá, 15 restaurantes. Cara, você repõe a renda dele. Sim. Você vira pra ele e fala assim, cara, desculpa, errei. Tá aqui um extra, inclusive, porque eu falhei contigo, porque eu tava fazendo um teste, vou te recompensar. E é super legal que o restaurante também topa. A gente chama o cara, a gente vai lá, bate na porta dele e fala, cara, um negócio com a gente quer testar um negócio novo. Você tá afim de Legal. testar? Aí o cara fala assim, pô, não tô. Não, é o momento certo, vamos testar. E a gente vai
envolve ele no teste. Uhum. Ele sabe que ele tá fazendo parte daquele teste naquele momento. Então a gente foi. Campinas era uma das maiores cidades de teste, tá? A gente testou muita coisa aqui em Campinas. Olha Legal. só, somos cobaias. Não, é sério. Eu acho Campinas super era legal uma isso. sempre foi uma cobaia muito forte. Logística era a principal praça de teste. Uhum. Produto para restaurante foi uma das principais praças de teste. Tem muito produto nosso hoje que nasceu aqui em Que Campinas. legal. Construído aqui em Campinas, com restaurantes daqui de Campinas que toparam. Legal. E aí você começa muito pequenininho e conforme ele vai evoluindo, você vai dando mais recurso e mais escala. Uhum. E aí ele vai ao mesmo tempo criando processo, criando governança, até que uma hora ele vira uma área, ele vira uma BU nova. Então, essa é a nossa cabeça quando a gente está pensando em como a gente constrói inovação. Tudo é muito pequenininho e com alta chance de dar errado. Uhum. A gente sabe que a chance de dar errado é alta. Do mesmo jeito que você empreender. Se começar Sim. um negócio do zero, você sabe que tá correndo risco. Então o que a gente faz? A gente coloca muito jet ski na água. Fala, pô, não dá pra eu testar uma coisa. Eu preciso testar 30, 40 Uhum. por ano. Hoje é mais ou menos, hoje a gente roda de 30 a 50 testes por ano. Nesse formato. Então Ou imagina. seja, se a gente fizer uma distribuição normal, cara, vocês estão dizendo que vocês estão fazendo 4 testes por mês. É muita coisa, cara. Não, e não é nem 4 por mês. A gente roda simultâneo uma boa parte disso. Durante o ano inteiro. Por quê? Porque eles se espalham pela empresa Aham. inteira. Então tem teste em food delivery, tem teste em fintech, tem teste em benefício, aí tem teste em logística, tem teste que é fora de tudo. Você fala assim, cara, não, isso aqui é uma vertical nova. Uhum. Vamos testar. Grocers nasceu assim, mercado. Aham. Entrega de mercado nasceu no jet ski que foi pra fora de tudo e a gente falou assim, gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, tem muito dessas coisas que vão nascendo aos poucos e vão ganhando escala. E aí, contar o que é o meu favorito. Eu fico muito triste sempre que eu penso em jet ski, porque eu adorava ele. Eu adorava. Ele deu super errado, a gente aprendeu muito com ele. E a gente usa muito do que a gente aprendeu com ele até hoje, mas ele deu muito errado. Foi um teste que a gente fez em Sorocaba, de compra em grupo de produtos de mercado. Qual que era a nossa hipótese no começo? A gente falou, se as pessoas vão até o mercado comprar um item e elas estão comprando unitariamente cada uma, dificilmente elas conseguem ter um bom desconto. Sim. Mas quando nasce um atacadão, uma empresa como essa que você compra em grandes volumes, o preço normalmente é mais baixo. E eu deveria conseguir, na hora que as pessoas compram cada vez mais agrupados, ter ganho de escala e reduzir custo. Uhum. E aí eu só tenho um problema operacional para resolver. E a gente falou, Mas matematicamente faz todo. Matematicamente e mercadologicamente faz todo fazia sentido. todo sentido. A gente começou a testar em Sorocaba, então as pessoas falavam assim, pô, se você juntar mais 6 amigos, você consegue comprar arroz mais barato, cerveja mais barato, açúcar mais barato, não sei o quê. O teste, gente, no começo ele era horrível, assim, tinha um pedido por dia. Um não, que tinha 5, né? Mas era um grupo de pessoas por dia que pedia, era horrível. E a gente falou assim, vamos aumentar o desconto e ver se a gente valida... A gente provavelmente não vai conseguir nunca ter esse preço, mas a gente vai conseguir validar se a gente O conceito, cria é. viralidade. Uhum. Viralidade era o conceito-chave para isso dar certo. Por quê? Porque se um grupo só pede, eu não consigo negociar na indústria o preço. Sim. Mas se eu tenho milhares de grupos pedindo, eu valido que se tornou viral. Então a gente falou assim, vamos aumentar o desconto, vamos ver se o negócio funciona. Foi uma sexta-feira, o maior erro, nunca faça teste na sexta-feira. A gente que é de TI, a gente tem esse conceito bem. Subimos o teste na sexta-feira. No sábado, a pessoa do meu time me liga e fala assim no telefone, a gente já vendeu 6 toneladas de comida. Você quer derrubar o teste ou não? Aí eu falei assim, precisa derrubar o teste. Exato. E ela falou assim, e a gente vai cancelar todos esses pedidos? Eu falei assim, eu acho muito ruim a gente cancelar. A gente acabou de começar a testar. Começou sexta, sábado tinha 6 toneladas de pedido colocado. De pedido colocado e pago. Aí eu falei assim, pô, a gente tá começando a testar na cidade. A gente vai falar pra todas as pessoas que confiaram na gente que a gente não vai entregar. Pô, a gente tá matando o produto. Viralizou tão rápido que você ia criar uma frustração gigante. O que a gente fez? A gente alugou 4 caminhões. Sábado à tarde. Sábado Liga. de sol. Falou assim, liga, a gente precisa de 4 caminhões amanhã em Sorocaba. Entramos no carro, fomos até Sorocaba, passamos em todos os atacados da cidade. Todos. A gente entrava lá e falou assim, eu preciso falar com o gerente da loja. Aí vinha o gerente e falou assim, tô precisando de, sei lá, 1.000 quilos de açúcar. 1.000 você quilos de tem arroz. açúcar, eu preciso de uma tonelada. É E, tipo aí, isso. e a equipe do iFood foi a gente campo foi- fazer isso. Não, a gente, em todo jet ski a gente tá no campo, gente. Não tem como Isso é construir muito algo importante. novo sem estar na rua. E a gente foi, comprou. Aí o problema não era comprar. Porque Separar comprar o era a parte pedido. fácil. A gente separou todos os pedidos. Cara, E a gente entregou todos os pedidos na terça-feira.
A gente na mão. A gente chamou 2 donos de mercado que tinham topado fazer o teste com a gente, não sei o quê. A gente falou assim, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho mão de obra especializada. Exato, literalmente exato. é botar a mão na massa. Aham. Chama todo mundo que você conhece. A gente vai pagar a hora das pessoas e a gente vai separar pedido. E a gente separou todos os pedidos. O que a gente aprendeu durante esse teste? Com escala, a gente escalou muito rápido. Chegou a ser 30% dos volumes do iFood em Sorocaba. Em 3 meses. Super rápido cresceu. Vocês então não derrubaram o teste definitivamente? Não, depois a gente foi aprendendo mais. Isso foi o primeiro final de semana que, erramos. Erramos a mão no desconto. No desconto, Mas sim. tudo bem, isso se resolve. A gente continuou testando durante 6 meses. Depois de 3 meses já era 30% do faturamento da cidade. O que a gente descobriu? Na escala, apesar do conceito fazer sentido, o preço que a gente conseguia reduzir não era suficiente para manter a viralidade acontecendo. Então a gente falou, putz, não vai dar jogo. Só que a gente aprendeu como fazer algo ser viral. E era lindo, assim. Os modelos, a gente pegou modelos de nós para entender como isso funcionava. E a gente via como as pessoas se relacionavam. E a gente olhava assim e falava assim, pô, João aqui tem um grupo com os amigos dele para pedir cerveja. E aí tem outro grupo onde ele compra coisa de limpeza com a mãe e com o tio dele. E se eu mostrar para ele que tem outro grupo perto dele que a galera tá comprando arroz? Será que ele não compra arroz também? Não faz mais pessoas comprarem arroz? A gente olhava cada um desses nós e como eles podiam se conectar. E a gente conectava. E aí, do nada, o João, que só estava comprando 2 itens, começava a comprar 10, 15. E a gente aprendeu como fazer isso ser viral super rápido. A gente usa esses conceitos dentro do nosso marketing até hoje. Então, aí a gente vai chegar num ponto, Thiago, que eu falo, esse teste não deu errado. Não. Você entende? Na hipótese inicial, ele deu super errado. Mas para o ecossistema do iFood, esse teste foi maravilhoso. Eu posso contar mais um super rápido. Esse Por favor. é o segundo que eu adoro e a Ana já comentou que ela é assinante do clube. Ele foi um jet? O clube iFood nasceu do jet ski. Que legal. Que a gente amava. Tem 2 jet skis que eu guardo no meu coração. Esse era outro. Que era o Loop. A gente vendia uma marmitinha de R$12. A hipótese do Loop era muito clara. Assim, ela falava assim, eu vou pegar tempo ocioso da cozinha do restaurante, ele vai produzir comida pra mim e eu vou vender ela mais barato. Por que isso faz sentido? Porque ele já pagou aluguel, ele já pagou ele tem que diluir as pessoas, custo ele já pagou um monte de coisa, ele vai diluir custo. E aí pra ele é uma receita extra que pra ele só vai ajudar. Eu vou ajudar ele com custo de insumo, tudo, não sei o que, principalmente no começo, pra gente descobrir como esse modelo funciona. A gente pegou alguns restaurantes, pelo que eu me lembro, começou aqui em Campinas também. Pegou alguns perto da Unicamp, porque a gente acreditava que o público da Unicamp ia querer comprar marmita barata, etc. Aí a gente falou assim, pô, vamos pegar alguns restaurantes e vamos testar isso. Começamos a vender a marmita. Pô, aqui, lá do lado da Unicamp, funcionou, gente, de um jeito incrível, assim. Porque marmita de R$12. Todo mundo pedia. A gente tava todo dia dentro do restaurante. Aí a gente olhava a marmita, validava que a comida tava legal, que a entrega era incrível. O restaurante vendia só hambúrguer à noite e ele começou a vender marmita durante o dia. Era renda extra pro cara. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. A gente falou assim, agora a gente precisa escalar. Aí a gente saiu de 3 restaurantes que estavam fazendo o teste, saímos para 300. Na hora que a gente saiu para os 300, tinham vários deles que eram muito bons. Só que tinham vários deles que o cara não tinha expertise de fazer marmita. O cara sabia fazer pizza, o cara sabia fazer sushi. Ele tava falando, pô, vou aproveitar aqui, ganhar uma grana extra, mas era zero a especialidade da cozinha dele, por mais que ele tivesse bons cozinheiros. O que começou a acontecer? Variação na qualidade da comida. E aí o usuário não pedia. A retenção dele ia lá embaixo. E retenção pra gente é a primeira coisa que a gente olha. Tá. Por quê? Porque eu saber se você tá amando o produto que você tá consumindo é o jeito de eu falar, eu acertei. Sim. Se a pessoa volta, toda vez ela pede de novo, não sei o quê, pô, eu tô acertando. Ela ama. Talvez eu esteja com o preço errado, talvez eu tenha com algum parâmetro que eu possa melhorar, mas ela já gosta do que ela tem. Então a gente olhava a retenção caindo, eu falei, pô, problema de qualidade. Aí ajustamos, expandimos de novo. Na hora que a gente expandiu, a gente não achou um jeito de melhorar a qualidade de jeito nenhum. E a gente falou, pô, gente, foi legal, vamos ter que matar jet ski. Só que, antes de matar, alguém falou assim, pô, se o cara não tá voltando, se a gente vender mais 5 marmitas de uma vez só pro cara, já comprar 5, ele vai ter que voltar. Certo? É um jeito de resolver a retenção. É um jeito bom. Gente, não é um jeito bom de resolver a retenção. Cara, mas é um jeito de resolver. Mas é um jeito de resolver. Aí o cara falou, vou vender 5 marmitas. Vendia 5 marmitas, o cara comia a primeira,
Mais ou menos, comia a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e tava de saco cheio, porque a comida não era boa, muito provavelmente, não pedia nunca mais. Mas a gente olhou pra isso e falou assim, pô, que negócio incrível. Então o cara tá disposto a me pagar 5 refeições antecipadas, sem saber quando ele vai consumir? Isso nunca tinha acontecido. Pensa na história do delivery. Antigamente você ligava por telefone, você pedia, o cara vinha na tua porta, tu pagava na hora que você recebia a comida. A relação de confiança era zero. Por que ela era zero? Você dava o dinheiro na mão da pessoa na hora que você recebia seu produto no mesmo momento. Na hora que o cara tá me falando, eu acredito que o iFood não vai pegar meu dinheiro e não vai sumir, eu tô disposto a deixar dinheiro com ele, ele falou assim, pô, tem um valor nisso. Sim. Aí a gente falou, vamos transformar isso daqui num outro tipo de produto, onde ele começa a comprar comida antecipada. E aí a gente começou a testar um monte de tipo de prato. O cara conseguia pedir marmita, pizza, não sei o que lá. E o que a gente começou a ver? O interesse dele não estava no prato em si. Estava no fato de que ele estava pagando para ter um desconto. Uau. É o desconto que vende. Aí a gente falou assim, e se a gente vender o desconto? Se eu começar a vender desconto? Aí a gente começou a vender cupom de 30%, 40%. Pra você ter ideia, a gente chegou a ter 1.700 variações de tipos de clube. Era horrível a experiência pro usuário. Porque você falava com outra pessoa, você perguntava, quanto é que você tá pagando? O cara falava assim, eu tô pagando 15. Quantos cupons você tem? Eu tenho 10. Aí você perguntava pro outro, falava assim, e você? Aí falava assim, eu tô pagando 7. Quantos cupons você tem? Eu tenho 3. Aí, cara, era uma bagunça. Mas por que era uma bagunça? Porque a gente tava tentando descobrir qual deles trazia mais incremento. Exato, você tava fazendo vários testes simultâneos. E aí a gente chegou no modelo que a gente tem hoje, que você paga R$12,90 e você tem direito a R$50 de desconto. Obviamente, nem todas as pessoas usam todos esses descontos, mas o que a gente vê é um incremento muito significativo no volume de pedido. Por quê? Porque a pessoa meio que já se comprometeu a pedir. E aí, dado que ela já se comprometeu e ela colocou os R$12,90, ela volta para fazer pedido. Mas olha que jornada maluca. Você fala assim, pô, clube, é óbvio. Você vai lá, paga, pede mais, ganha desconto. Parece trivial, mas olha a jornada de aprendizado que a gente teve até chegar no produto que a gente tem hoje. E mesmo esse caso que você citou, Thiago, de verdade, do tipo assim, Léo, pô, em alguns restaurantes a qualidade da comida que o cara entregava não era boa. Eu ainda vejo uma vantagem que é o restaurante receber um feedback de falando, cara, melhora alguma coisa aí do usuário, né? Melhora alguma coisa aí porque não tá legal, né? E o cara ter a oportunidade de melhorar ou não, tudo bem. Acaba sendo uma variável que o iFood não tem controle, né? Não, e não era nem só não ter controle, não era o core dele. Porque imagina, o cara, ele ganhava, sei lá, 20% a mais por estar... Nem isso, era 10, 15% a mais por estar fazendo marmita. E o core dele era fazer hambúrguer. Sim. O quanto o cara estava disposto... Quebrava um pouco com a lógica de aproveitar o custo fixo. Porque ele ia ter que trazer mais gente, treinamento, não sei o quê. E aí... Toda aquela balança do tipo, eu vou aproveitar a infra que você já tem, começava a ir embora. Porque não necessariamente aquele chapeiro maravilhoso fazia um feijão e arroz maravilhoso, né? Gente, comida é um negócio mecânico. O cara, quando o cara faz toda a noite a mesma coisa, ele vai ficando melhor, não tem como. Se ele não tá acostumado a fazer aquilo e não é o que é cobrado dele todo dia, não é onde ele efetivamente está se especializando, é muito difícil dele fazer essa mudança. Então, muito legal. O restaurante me falou, gente, a conta não fecha. Cara, que papo animal, tempo voando. Ana, passou rápido. Vou deixar você finalizar o episódio. Última pergunta pro Thiagão. Thiago, a gente vê aí 120 milhões de pedidos, 55 milhões de usuários. Você como diretor de inovação, qual que é o seu maior desafio hoje? O maior desafio que a gente tem no iFood é... sendo uma empresa nova, manter essa cultura de inovação viva e construindo coisas novas o tempo inteiro. Então, muitas vezes as pessoas, mesmo internamente, elas olham para o nosso tamanho e falam, nossa, pô, ainda tem mais coisa para construir? E a gente, como liderança, a gente tem uma cabeça muito clara de que sim. A gente não está nem perto de onde a gente quer chegar. Uau. A gente realmente acredita que tecnologia pode ser construída no Brasil. Que a gente pode ter empresas melhores no Brasil. Que a gente tem grandes empreendedores no Brasil. A gente viaja rotineiramente para o Vale do Silício para fazer benchmark. A gente fala muito com o time da OpenAI, com o time da Meta, com o time da Microsoft. E é engraçado, você chega lá e diretor de engenharia brasileiro.
Isso é muito legal. Head né? de engenharia Isso é muito brasileiro. Que legal. Pô, o pessoal que toca uma boa parte da estrutura de parcerias e inovação da OpenAI morava no Brasil. Olha que loucura. Galera, ou é brasileiro ou morava aqui. Uhum. Olha que... E aí você fala, pô, a gente tem a capacidade de construir. A gente precisa sair desse complexo de vira-lata que fala, putz, eu fiz um negócio legal Sem dúvida, aqui Thiago. e acabou e tá bom. Gente, pô, a gente tem a capacidade de mudar o país através de empreendedores brasileiros que constroem tecnologia no Brasil. Por que a gente vai parar? Uhum. Por que a gente não vai ser o exemplo para tantos outros empreendedores que podem surgir? Semana passada a gente estava no Startup Summit falando disso. A gente falou assim, gente, o futuro desse país nasce dentro de uma sala como essa. De pessoas que entenderam que antes você não tinha capacidade de construir porque você... Pensa... Olhando para a história do povo, antigamente as pessoas eram fazendeiros que moravam na fazenda de outra pessoa. Aí veio a Revolução Industrial, teve poucas pessoas que conseguiram ascender porque ele era o dono da capacidade de produção. Ele tinha a máquina. Ele tinha um TA. Ele tinha o TA. Aí vem a Revolução Industrial, garante que isso de alguma forma perpetua. Você precisar de dinheiro e capital que não era de fácil acesso. Hoje, você consegue pegar um celular na mão, que custa R$1.000, e começar um negócio. Isso muda a nossa visão de mundo, de falar, você pode empreender e você pode construir o futuro da tua casa com pouquíssimo recurso. A internet muda isso. O microprocessador dentro de um celular muda isso. Então, na hora que você olha para isso, você fala, pô, não tem por que eu parar de sonhar. Não tem por que eu parar de falar, pô, isso daqui é ruim, os produtos não são bons, as pessoas não são bem atendidas. Não tem por que eu não entrar nesse mercado. Não tem por que a gente não olhar para isso e falar, dá para entregar algo melhor para o brasileiro. E não só a gente. A nossa cabeça hoje é muito, a gente vai fazer, mas a gente tem se conectado com outros empreendedores incríveis que também estão fazendo isso. A gente acabou de anunciar, acho que foi semana passada, a parceria com a Motu, que é uma empresa de aluguel de motocicletas brasileira. Pra você ter ideia, quando a gente começou a falar com a Motu ano passado, eles estavam com 80 mil motos alugadas. Nossa. Eles já estão com 130 mil motos alugadas. Moto deles faz 60 km por litro de gasolina. A moto é uma tecnologia própria deles? Não é. Eles produzem ela na Índia, importam para o Brasil, mas especificação técnica deles. Foram para a Índia, sensacional. montaram. Cara, a moto tem zero perda. Porque se alguém aluga, rouba a moto, tem rastreador, o cara consegue saber onde está, recuperar a moto, zero perda. Cara, uma empresa de tecnologia brasileira. Mudando o mercado tradicional. E como não é uma moto de mercado, não adianta desmanchar porque você não vai ter onde botar as peças, Não tem. né? E ó, Cara, que ideia genial, bicho. o cara montou isso no Brasil. No Brasil. Ele olhou pro entregador e falou assim, cara, esse cara não tem ferramenta de trabalho adequada. Uhum. É super caro. O cara, imagina, E que autonomia que ele fez a moto, né? É. 60 km com 1 litro. com 1 litro. E é isso pra gente é inspirador. É você olhar pro lado e falar, cara, não só a gente tá construindo inovação, mas a gente vai apoiar esse tipo de empresa que tá falando, putz, eu consigo construir isso no Brasil, consigo construir isso de uma forma incrível. A gente também acabou de fechar algo com a CRM Bônus. Cara, o que o Zouco tá construindo na CRM Bônus é incrível, assim. É. Ele muda a vida do varejista. Ele muda a vida do varejista. Faz o varejista vender 35% mais. Cara, isso é loucura. E é um cara brasileiro que falou, eu consigo fazer isso com tecnologia. Consigo resolver esse problema. Ele tinha uma loja, descobriu que as pessoas não voltavam, e ele falou assim, cara, meu maior asset é fazer as pessoas voltarem. Aí foi lá e construiu um produto que faz as pessoas voltarem e comprar mais dentro de uma loja. Olha que loucura. Isso nasce Isso é um de uma problema percepção mundial. de eu posso mudar um É. problema. E a gente olha pro Brasil e fala, cara, tem tanta coisa pra gente mudar. Tem tanta Problema coisa que é o que não ruim. falta, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é não parar de construir. Aham. A gente não vai parar de construir. Não só pra fazer o iFood maior. Mas a visão do iFood é, pô, tem tanta Vamos fazer coisa um que país poderia ser melhor. melhor. Vamos fazer um país melhor. Thiago. Top. Cara, sensacional. Bom, ó, te falei, eu usei uma folha das perguntas. Ou seja, a Caraca, gente temos tem- que marcar mais a um. gente tem mais um ou dois episódios aí pra gravar junto. Tiagão, quero te agradecer muito, cara, teu Que tempo. isso, gente. Prazer você foi ter meu. doado seu tempo pra estar aqui batendo esse papo com a gente. O iFood é uma empresa que todo mundo tem, não só a gente, todos os nossos ouvintes e todos os brasileiros admiram muito. Desejo vida muito longa ao iFood e contem comigo porque eu vou estar sempre lá com vocês. Boa. Beleza? Valeu, pessoal. Foi um E- prazer estar com vocês. Você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera?
curte, compartilha, ativa o sininho, segue a CBN, segue a Performa nas nossas redes sociais. Se quiserem fazer alguma pergunta pro Thiago, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ele e devolve a resposta para vocês. O nosso objetivo é democratizar o conhecimento e a gente precisa do engajamento de vocês. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.